Olá pessoal, vamos para a aula 474, revisando o conteúdo que é a ficha número 2, o fenômeno da indução eletromagnética e o sentido da corrente induzida, que é dada pela lei de Lenz. Vamos então à questão de número 3, o FMG. Uma bobina condutora ligada a um amperímetro é colocada numa região onde há um campo magnético B uniforme vertical paralelo ao eixo da bobina, como representado nessa figura. Tá? Essa bobina pode ser deslocada horizontal ou verticalmente, ou ainda pode ser girada em torno do eixo PQ da bobina ou na direção RS perpendicular a esse eixo, permanecendo sempre na região do campo. Considerando essa informação, é correto afirmar que o amperímetro indica uma corrente elétrica quando a bobina é. Então, olha só, eu tenho um campo magnético para baixo, tá? Tem uma bobina aqui, né, um enrolamento de fio ligado a um amperímetro, e ele quer saber quando é que eu vou ter corrente nesse amperímetro. Consequentemente, corrente na bobina. O que acontece? Nós temos que lembrar da indução eletromagnética. O Faraday descobriu que sempre que variar o fluxo, haverá uma força eletromotriz induzida, e isso acarretará uma corrente induzida. Para variar o fluxo, nós temos que saber que o fluxo depende da intensidade do campo, da área e do ângulo. Esse ângulo θ é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor normal. O vetor campo magnético aponta para baixo. Se eu fosse desenhar um vetor normal, eu desenharia, normal ao plano da espira. Se a espira está aqui na horizontal, pelo que eu imagino no desenho, então aponto aqui um pouquinho para cá, o vetor normal estaria para baixo, perpendicular à área da espira. Bom, então se eu conseguir variar a intensidade do campo, a área ou o ângulo, eu conseguiria variar o fluxo. A intensidade do campo eu não consigo variar, porque ele diz que é uniforme, é constante. A área, pessoal, eu não consigo aumentar ou diminuir, a área é fixa. A única coisa que eu vou conseguir mudar é o ângulo θ, tá? Eu tenho que mudar o ângulo por enquanto aqui, se o vetor normal é para baixo. Professor, eu botei para cima, tá? Isso aí não ia importar. Mas se o vetor normal é para baixo e a intensidade do campo magnético também é para baixo, nós temos inicialmente 0 graus, eu tenho que mudar esse 0 graus. Ele me faz algumas sugestões. Se eu deslocar horizontalmente a bobina, tá? Mantendo o seu eixo paralelo ao eixo magnético, se eu movimentar para a direita ou para a esquerda, não mudo campo, não mudo área, não mudo ângulo. Porque não adianta movimentar para a direita ou para a esquerda que o vetor normal continua apontando para baixo. Então, não pode ser. Deslocar verticalmente, mantendo o seu eixo paralelo ao campo magnético. Se eu colocar para cima ou para baixo, o que vai acontecer? Eu continuo não mudando a intensidade do campo, nem a área, nem o ângulo, porque o vetor normal continua para baixo se eu mexer ela para cima e para baixo. Agora, se eu girar no eixo PQ, olha aqui, faz esse giro. Imagine, isso aqui é um cilindro. Se eu girar assim, o vetor normal continua apontando para baixo, então também não adianta. Agora, se eu pegar, esse pincel preto aqui é o vetor normal. Se eu girar no eixo RS, meu braço está no eixo RS. Aí o que eu vou fazer? Se eu girar, olha lá o vetor normal, aí eu consigo variar o ângulo. Então, como é que eu consigo variar o fluxo magnético nessa situação apresentada? Mudando o ângulo. E a única maneira que eu consigo mudar é girar em torno do eixo RS essa espira. Se eu girar, eu vario o fluxo, eu crio força eletromotriz induzida e eu crio corrente induzida. Portanto, a 3, D de Dinamarca para a questão de número 3. Questão número 4. PASUP. Uma das importantes formas de produção de energia elétrica em nossa vida cotidiana é proveniente de processos de transformações que envolvem a obtenção dessa energia pelo movimento. A construção de geradores de energia elétrica baseia-se nos estudos de Faraday, que observou que correntes elétricas induzidas em circuitos fechados, sem que pilhas ou baterias estivessem conectadas aos mesmos. As figuras representam esquematicamente
Situações fundamentais para a compreensão das condições necessárias para a obtenção da corrente elétrica induzida. Então tem 4 figuras, um ímã em repouso, uma bobina e uma lâmpada. A lâmpada não acende. Um ímã que é aproximado e afastado de uma bobina, e essa bobina aqui ligada à lâmpada, a lâmpada acende. Aqui só uma bobina aproximando e afastando de outra bobina, não acende. Aí uma pilha ligada a uma bobina e tem aqui um pedacinho de ferro dentro, aproximado e afastado, o que nós temos? Liga a lâmpada. Então agora vem as perguntas. Correntes induzidas aparecem em um circuito fechado quando? Pessoal, vamos entender a lei de Faraday-Lenz. Se variar o fluxo magnético no decorrer do tempo, haverá uma força eletromotriz induzida no circuito e, se o circuito for fechado, nós teremos uma corrente induzida. Para variar esse fluxo, não basta ter fluxo, tem que ter o quê? Tem que ter variação, ou da intensidade do campo, ou da área, ou do ângulo. Aí ele começa com algumas suposições. Um ímã ou uma bobina permanecem parados próximo do circuito. Pessoal, se o ímã ou a bobina permanecer parado, ó, o que acontece? Vai ter corrente induzida? Pessoal, até existe fluxo magnético que esse ímã cria. Se eu quisesse desenhar aqui, ó, as linhas entrando no polo sul, eu poderia desenhar. Existe fluxo. Mas não basta ter fluxo, ele tem que variar. Ímã em repouso não vai criar. E aquela bobina ali nem campo cria, nem fluxo cria. Então, a primeira é falsa. Por quê? Porque não basta ter um ímã em repouso. Agora, 2. Um ímã ou um eletroímã move-se na região do circuito. Só agora, se eu movo, se eu aproximo ou afasto, eu altero a intensidade do campo. Então, aproximar ou afastar um ímã ou um eletroímã, que é uma bobina ligada nos polos de uma pilha, eu vou ter um campo magnético. Aí, se eu aproximar ou afastar esse eletroímã, eu vou ter aqui uma corrente induzida. Tanto que a lâmpada acende, a própria figura já mostra. Então, 2, aproximando ou afastando uma bobina. Ó, ele botou umas flechinhas dizendo que há movimento, sentido movimento, tá? Agora, 3, ocorrem variações com o tempo do campo magnético na região do circuito. Então, se na região do circuito, que é esse aqui, tá? Tem a lâmpada, por acaso, daí ele generalizou, variar o fluxo magnético, nós teremos corrente induzida? Beleza, tá? Então, ocorrem variações com o tempo do campo magnético na região. Ele falou do campo magnético, mas se variar o campo magnético, varia o fluxo. Então, 2 e 3, questão número 4, E de Equador para número 4. Questão número 5. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel, aí ele começa a fazer perguntas, não causa efeitos no anel? Produz uma corrente alternada no anel, faz com que o polo sul vire polo norte e vice-versa do ímã? Produz uma corrente elétrica no anel causando uma força de atração ou produz uma corrente elétrica no anel causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã? Pessoal, vamos entender o seguinte, a aproximação do ímã, aqui do ímã norte-sul, tá, faz o quê? Faz com que varie o fluxo, porque quando eu aproximo o ímã, a intensidade do campo magnético ela aumenta, porque o campo magnético depende de distância. Menos distância entre o ímã e a espira aumenta a intensidade do campo, aumentando o fluxo magnético. Tá? Agora, se variou o fluxo, haverá uma força eletromotriz induzida e como o anel é um circuito fechado, haverá uma corrente induzida. Mas o que a lei de Lenz me diz? Que a corrente induzida é a lei do contra. Contra o quê? Contra a variação. Então, se o fluxo está aumentando ao aproximar o norte, ó, essas aqui são as linhas, eu vou desenhar aqui, linhas de campo magnético do ímã. Então, tá ali as linhas de campo magnético do ímã. Se o fluxo está aumentando, a lei de Lenz diz, então, que haverá uma corrente induzida aqui,
de tal forma a contrariar a variação do fluxo. Ou seja, se aqui eu aproximei um polo norte, aqui vai se formar também um polo norte. Então a corrente induzida é de tal maneira a criar um polo norte. Se eu aproximasse um sul, formaria um sul. Agora, se eu afasto o norte, forma sul. É a lei do contra, é contravariação. Então, norte com norte acarretará uma força de repulsão. Então, não causa efeitos no anel? Não, errada A. Produz corrente alternada? Não, uma corrente só num sentido, na aproximação. Se eu ficar aproximando e afastando é alternada, mas se eu só aproximar é só num sentido. Faz com que o polo sul do ímã vire norte, norte, não acontece nada com o ímã. Produz uma corrente elétrica no anel, certo? Causando uma força de atração, não é atração. Produz uma corrente no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã. Então, norte fez norte. Se eu afastasse o norte, faria um sul no ímã, daí seria uma atração. Beleza? É a lei do contra. Então está aí, questão número 5, E de Equador para a questão de número 5. Questão número 6. No laboratório de eletricidade e magnetismo, um grupo de estudantes analisa os efeitos produzidos pelo movimento relativo entre o ímã e uma espira condutora, conforme representação na figura abaixo. Considerando essas informações, identifique as afirmativas que descrevem corretamente os fenômenos a serem observados pelo estudante. Então tá, olhando a figura, o menino está do lado direito, olhando para a espira que está no lado esquerdo. Concorda comigo? Então, o olho do menino está aqui, a espira do lado esquerdo, o polo norte mais próximo da espira e o polo sul mais próximo do olho. Certo? Aí ele pergunta assim, ao se fixar a espira e dela ser aproximado o ímã, uma corrente induzida na espira com sentido horário é observada. Então, olha só, o olho do menino está aqui. Se aproximar o ímã, vai ter uma corrente induzida. Mas se aproximar norte, o que vai fazer aqui? Vai fazer um norte. Agora, o norte, ó, lembra o macete? O norte, para ter norte, não precisa nem macete, olha aqui, ó. Para ter norte, vai ter que sair linhas da corrente induzida. Então, o sentido é anti-horário. E ele fala que o sentido é horário. Então, errado o item 1. Item 2. Ao se fixar o ímã e nele ser afastada a espira. Agora mexeu com a espira, tá? E não com o ímã. Então, ao se fixar o ímã e dele for afastada a espira, terá uma corrente induzida no sentido horário, vai ser observada. Então, se eu afastar a espira, lei do contra. Se tem norte aqui, então ao afastar, o que vai ficar? Vai ficar um polo sul. Polo sul, pessoal, para ter polo sul, olha aqui, ó. Para ter polo sul, para entrar linha, porque sul entra linha induzida. O sentido é horário. Ele falou horário, verdadeiro, para o item 2. Então, 3. Ao se fixar a espira e dela for afastado o ímã, uma corrente induzida no sentido horário será observada. Então, se ao invés de afastar, no item 2 eu afastei a espira, aqui eu vou afastar o ímã. Se eu afastar norte, como é que fica? Ao afastar norte, lei do contra. Ao afastar norte fica sul. Sul é sentido, ó. Sul, tá entrando linha, olhando aqui, sentido horário. Então, verdadeiro, ele falou horário, certo? A 3 também. 4. Ao se fixar o ímã e dele ser aproximada a espira, uma corrente induzida no sentido anti-horário será observada. Então, fixo o ímã e aproximo a espira. Se eu aproximar a espira, o que vai acontecer? Lei do contra. Ao aproximar, vai fazer um norte, porque aqui tem norte. Então, norte. Para que se tenha norte, vai ter que... Norte é sai linha. Então, o sentido é anti-horário. Então, é verdadeira a 4ª. Tá? 5ª, para induzir uma corrente na espira, é suficiente que o fluxo de linhas de indução de campo magnético atravesse a espira. Basta ter fluxo, basta... Ele diz assim, para induzir corrente é suficiente que tenha linhas de fluxo? Não. Olha aqui, ó. A lei de Faraday me diz que tem que variar o fluxo para ter força eletromotriz induzida, e aí R é a resistência elétrica daquela espira para ter corrente induzida. Então, para ter corrente induzida não basta ter fluxo, tem que variar o fluxo. Aqui é um módulo ainda da força eletromotriz induzida.
Tá? Então não basta ter linhas de fluxo, tem que variar. Então, questão número 6, corretas 3, 2, 3 e 4. Beleza? Questão número 7. A figura abaixo apresenta um ímã preso a uma mola que está oscilando verticalmente, passando pelo centro do anel metálico. Com base no princípio da conservação de energia e na lei de Lenz, responda os itens a seguir. Item A. Qual é o sentido da corrente induzida quando o ímã se aproxima descendo no anel? Bom, pessoal, o que acontece? Quando o ímã descer, há dois motivos para ter um sentido de corrente aqui. Porque o ímã descendo vai estar se afastando o quê? O norte aqui, ó. Tu pode pensar que se aproximou o sul, mas tu pode estar pensando que está se afastando o norte. Se afastar o norte, o que vai acontecer nessa espira? Eu vou até desenhar ela aqui do lado. Se tá, ó, porque ela está descendo o ímã, então vai começar a se afastar o polo norte. Ao se afastar o polo norte, vai ter que acontecer o quê? Polo norte, vamos lembrar, polo norte sai em linhas, ó, norte sai em linhas. É a lei do contra. Contra o quê? Contra a variação. Se o norte está se afastando, eu vou ter que botar linhas de campo induzido a favor do norte. Ele é contra a diminuição do fluxo. Então, se o fluxo era para cima, ó, o norte está se afastando, o que vai acontecer? Vai ter que ter, no item A, o quê? Linhas de campo induzido. Esse aqui é o campo indutor, o do ímã. Esse aqui é o campo induzido pela corrente induzida. Então, se eu quero um campo induzido para cima, o que vai acontecer? Vai acontecer que o sentido, ó, do campo induzido para cima, o sentido é esse sentido aqui, que vamos ver como é que apareceu. O sentido é o horário, mas tem que ver o seguinte, ó. Tem que ver de onde é que tu olha, né? Se tu olhar de baixo, ele descendo no ajuste fixo. O sentido da corrente do anel é horário. Figura abaixo, uma mola oscilando, passando por cima do anel. Com base... não tem como saber se é horário ou anti-horário, pessoal. É nesse sentido aqui, né? Que o gabarito diz sentido horário, mas é que ele não diz onde é que está o observador aqui. Porque se eu olhar aqui de cima, né, o certo nessa questão seria botar aí, tá ruim de... Porque quem olha daqui, olha o quê? Olha sentido anti-horário. Se eu olhasse aqui de baixo, ó, eu olharia sentido horário. Então, na verdade, essa questão aqui tá ruim de justificar, né? Porque ele teria que botar um referencial. Ah, o olho da pessoa está aqui em cima, o olho da pessoa está aqui embaixo. Depende, né? Eu não posso dizer que é horário. Eu posso dizer assim, ele poderia botar aqui, quer ver? Ó, uma maneira interessante era ele botar aqui ó, pontos 1, 2 e 3. Aí no sentido 1, 2, 3 ou 3, 2, 1? Então, 1, 2, 3, é nesse sentido aqui. Tá? Bom, o que ocorre com a amplitude de oscilação do ímã? Pessoal, se não tivesse atrito, isso aqui ficasse oscilando, o que acontece? Se não tivesse atrito, isso aqui ia ficar eternamente oscilando. Por quê? Ia ser um oscilador harmônico simples, sem atrito. Aqui não é um atrito, mas a lei do contra, quando o sul desce, é contra a descida. Então, vai ter uma linha de campo contrariando. E quando o norte está se afastando, também é contra o afastamento. Então, a tendência é isso aqui ser amortecido, porque tu está transformando energia mecânica em energia eletromagnética. Portanto, na verdade, a amplitude, que a amplitude, lembra no MHS, é a distância entre um mínimo e um máximo. A amplitude tende a diminuir porque está sendo freado. É um movimento harmônico amortecido. Então, isso está aí, número 7. Então, uma crítica aí ao item A, né, porque depende de onde eu olho, a resposta está como o horário. Não tem que botar um observador, né? Estou até relendo aqui, não tem nada dizendo, então depende de um referencial. Se tu olhar de cima, é um sentido, se tu olhar de baixo, é outro sentido. Tá bom? Então, daí, questão de número 7. Questão número 8. Cefet São Paulo. A produção de energia elétrica em usinas hidrelétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética. Esse fenômeno ocorre quando uma bobina se encontra mergulhada em um campo magnético. Um gerador transforma energia mecânica devido à queda d'água em energia elétrica por meio do movimento relativo entre o campo magnético e a bobina. A figura a seguir ilustra esse processo.
Na figura, uma espira retangular ABCD de área constante está imersa em repouso num campo magnético uniforme horizontal criado entre os polos norte e sul de um ímã, perpendicularmente às linhas de indução desse campo. Essa espira pode rodar ao redor do eixo vertical, no sentido horário ou anti-horário, indicado na figura. Ou mover-se mantendo-se seu plano sempre perpendicular às linhas de indução, aproximando-se do polo norte ou do polo sul. Pode-se afirmar corretamente que surgirá na espira uma corrente induzida no sentido... Bom, então a figura está aqui é o polo norte em vermelho, polo sul em azul, e esse sentido ele chamou de anti-horário. Tá? Então está aqui a espira ABCD, e ela pode girar. Essa situação é de fluxo máximo. Então, o que acontece? Surgirá uma corrente induzida no sentido ABCD se a espira girar 90 graus apenas no sentido horário. Tá? Então, só se eu girar no sentido horário, 90 graus, ela está aqui, né? Se eu girar no sentido anti-horário, ela vai ficar com fluxo zero. Bom, a gente sabe da lei de Faraday que sempre que variar o fluxo magnético no tempo, haverá força eletromotriz induzida e, consequentemente, corrente induzida. Então, ele perguntou assim, vai ter no sentido ABCD se girar 90 graus no sentido horário. Bom, se anti-horário é assim, anti-horário é assim. Bom, o que vai acontecer? Quando tu está diminuindo o fluxo assim, ou assim, se ele diminuir, não interessa. O que vai acontecer quando diminui o fluxo? A lei de Lentz é a lei do contra. Contra a variação. Se o fluxo está diminuindo, o que vai acontecer? O campo induzido será no mesmo sentido do campo indutor. Porque ele não quer que diminua. Tanto se eu girar 90 graus horário ou anti-horário. Então o que vai acontecer? Olha aqui. Tá vendo? Ó? Imagina a espira aqui. Campo induzido para cá, ABCD. Então, ABCD se a espira girar 90 graus apenas no sentido horário. Não é apenas, pode ser horário ou anti-horário. Basta que ele diminua. ABCD se a espira girar 90 graus no sentido horário ou anti-horário. Exatamente como eu tinha falado. Então já é B de Brasil. Tá? Então ela estava com fluxo máximo. Se ela girar 90 graus, o plano dela vai ficar paralelo às linhas. Aí o fluxo é zero. Então, só que ele zera tanto vindo para cá como vindo para cá. E se o fluxo diminuir, lei de Lentz, o campo induzido é no sentido. Olha o sentido da corrente induzida, A, B, C, D. Então, resposta B de Brasil para a questão número 8. Questão número 9. Uma aliança de noivado de ouro condutora elétrica pendurada por um barbante isolante é solta em P para balançar no mesmo plano que a contém. Durante seu movimento pendular, essa aliança entra em E, uma região que contém um campo magnético de intensidade B, o qual entra na folha perpendicularmente ao plano da aliança e de seu movimento. Essa aliança atravessa a região e sai em S, conforme a figura. Considerando a figura como referência, marque a alternativa correta. Então, nessa questão, aqui em E ela está entrando, aqui ela permanece dentro do campo, que é para dentro, e em S ela está saindo do campo. Primeira pergunta. Enquanto a aliança estiver saindo em S da região do campo magnético, a corrente elétrica induzida que percorrerá criará um campo magnético no sentido contrário ao sentido campo magnético existente. Pessoal, o que a lei de Faraday me diz? A lei de Faraday me diz que sempre que variar o fluxo magnético no tempo, haverá força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz induzida gerará uma corrente induzida. Mas a lei de Lentz me diz o seguinte, a lei do contra. O sentido da corrente induzida é tal que o campo induzido por quê? Pela corrente induzida, é contra a variação do fluxo. O que é ser contra? Se o fluxo estiver aumentando, vai fazer algo para diminuir. Se ele estiver diminuindo, algo para aumentar. Então, em S, a aliança está saindo. Se ela está saindo, o fluxo está diminuindo.
A lei de Lenz me diz que o campo induzido terá que ser para dentro. Ah, mas não é contra? Não, calma, é contra a variação. Se ele está diminuindo o fluxo, não quero que diminua. Então, se o campo induzido é para dentro, o que eu faço? A corrente induzida é no sentido, ele nem perguntou isso, sentido horário para quem enxerga isso. No ar ele perguntou se era no sentido contrário, não, é no mesmo sentido o campo induzido. Então não é A. B. Enquanto a aliança estiver entrando em E, o campo magnético surgirá nela uma corrente elétrica induzida no sentido horário. Em E, quando está entrando, pessoal, o fluxo começa a aumentar. Se o fluxo começa a aumentar, no interior da aliança tem que ter um campo induzido contra a variação. Se o fluxo está aumentando, eu ponho o campo induzido para fora, contrário ao aumento. Então, contrário ao aumento, para fora o campo induzido, sentido anti-horário é a corrente induzida. E ele falou o que na D? Ah, sentido era horário, tá errado. C. Enquanto a aliança permanecer totalmente no interior, o campo magnético da corrente induzida criará um campo magnético no sentido contrário. Pessoal, aqui no interior, o fluxo, apesar de existir, ele é constante. Então, aqui no interior, com fluxo constante, ΔΦ é zero. Se o ΔΦ é zero, não há força eletromotriz e não há corrente induzida. Então, nem preciso ver se é horário ou anti-horário, que nem tem corrente induzida. Só pode ser a D, que foi a que sobrou. E quando a aliança estiver saindo em S, da região do campo magnético, surgirá nela uma corrente elétrica induzida no sentido horário. Coisa que eu já tinha visto. Ó. Fluxo diminuindo, campo induzido no mesmo sentido horário. Então, a corrente induzida. D de Dinamarca para a questão número 9. Uma das mais importantes que nós fizemos aí para tu entender bem a lei de Lenz, tá? Até a nossa próxima aula. Aquele abraço.